Olá, seja bem-vindo. Você tem espaço na sua agenda para falarmos sobre o tempo? A sensação de muita gente é que tudo está passando muito depressa. Faltam horas para darmos conta de tantos afazeres. E a pergunta milionária é: como eu consigo fazer o meu dia render mais? Sobre o tema, eu converso com Emílio Paiva, aqui de Curitiba. Ele é administrador de empresas, professor universitário e atua também como orientador de carreira. Tudo bem, Emílio? Tudo bem, Ed? Boa tarde. É um prazer estar aqui nesse espaço conversando com você e com quem depois acabar tendo a oportunidade de nos assistir. Muito obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco aqui no site da Revista Ampla. O tempo realmente está passando rápido demais ou a gente não está sabendo usá-lo bem? Nós incorporamos papéis ao longo da nossa existência. Então, eu era só uma criança, eu era o estudante, daí depois a gente vai ampliando os nossos círculos de relacionamento e vamos adquirindo novos papéis, né? Talvez ali mais velho você vai namorar, então você é aluno, filho e namorado. Daí depois você casa, aí você e se forma, então aí você continua, talvez você continue estudando, você continua sendo aluno, continua sendo filho, aí agora você é marido, daí agora você é profissional, daí você tem filho, daí você acrescentou mais um papel de pai, aí você entra numa associação profissional, daí você vira membro da associação, enfim. Então nós vamos aumentando os papéis que a gente desempenha, e cada papel com as suas obrigações. Isso faz com que aquela mesma quantidade de tempo que nós tínhamos tenha que ser dividida em mais papéis. E é por isso que ele, entre aspas, passa mais rápido. Como estabelecer prioridades então? Primeiro, defina o objetivo e veja, classifique as coisas em importantes e não importantes. Comece fazendo as coisas que são importantes para ajudar a atingir o seu objetivo. A matriz combina essa dimensão da importância com uma outra dimensão que é de urgência. Entendendo o quê? Que urgentes são coisas que têm prazo para serem cumpridos. Então, se eu pudesse escolher, né, elencar coisas, se eu tenho uma coisa importante e urgente, é óbvio que essa é a primeira coisa que eu vou fazer, né, porque eu tenho um prazo e ela ajuda a atingir os meus objetivos. Mas o ideal é que nós gastemos mais tempo da nossa vida em atividades que são importantes e não urgentes. Em que sentido? Elas são importantes porque dizem respeito à realização dos meus objetivos e são não urgentes porque eu tenho tempo para realizá-las com calma, né, e competência e tranquilidade, sem me estressar. Porque quando uma coisa é muito importante e ela chega ao ponto de ser urgente, eu tendo a ficar nervoso, tendo a ficar mais preocupado, mais estressado. E é essa administração, essa gestão das nossas atividades com o tempo, esse equilíbrio que a gente tem que buscar. E quando a gente não consegue cumprir o que foi planejado? Eu penso que o grande mérito do planejamento não está em que o que acontece é exatamente o que a gente planejou. Mas o grande mérito do planejamento é colocar a gente em movimento. Então, assim, nós planejamos isso, então a gente começa a fazer ações que nos direcionam para lá. Mas na medida em que eu estou trilhando esse caminho, podem aparecer novas oportunidades, inclusive. Então, enfim, eu acho que a gente tem que ter a competência de saber também se perdoar. Né? Falar assim, cara, não deu isso, mas o fato de não ter dado, nem tudo na vida dá certo. E nem tudo dá certo na primeira vez. Quantas histórias de sucesso de empreendedores a gente conhece de gente que fracassou várias vezes. Esses fracassos também constroem o nosso ser presente. Qual é o maior obstáculo para a gente usar bem o tempo? Para mim não existe falta de tempo, existe falta de interesse, né? Porque se a gente tiver vontade, a gente vai ter tempo. Eu acho que o maior obstáculo, para ser bem sincero para você, é aquela coisa de que a gente usa a falta de tempo, por assim dizer, entre aspas, né, como desculpa para não fazer. E eu acho que eu tenho muita clareza de que o que define a gente fazer ou não fazer não é a disponibilidade de tempo, mas é
a intensidade da nossa vontade. Agora que muita gente está trabalhando em home office, como administrar o tempo entre as atividades profissionais e as pessoais, já que tudo acontece dentro de casa? Na medida do possível, se der para ter um espaço adequado para realizar o trabalho, melhor. Né? Se a gente consegue separar esse espaço, pode ser um espaço pequeno, mas enfim, se a gente tiver, melhor. Acho que outra coisa que é fundamental é a gente criar uma disciplina que vai ser diferente para cada pessoa, mas criar uma disciplina, por exemplo, inclusive de mudar de roupa, né? Porque se a gente ficar em casa de pijama, eu não vou sair mesmo, não, aí fica difícil até de eu entender, talvez, mesmo que eu não tenha que me comunicar por vídeo com ninguém. Então, cara, se eu estou de pijama, aquele aspecto externo, não é? Ele também interfere. Então, assim, eu acho que cuidar daqueles aspectos como se nós não estivéssemos em casa é importante. Se arrumar para ir para o trabalho, respeitar o horário do café, não fazer coisas que não são do trabalho naquele período em que a gente está comprometido com as entregas profissionais. Organizando as prioridades, a gente diminui a nossa ansiedade, Emílio? Sim, organizar ajuda a diminuir, mas existem interferências que provocam ansiedade que são externas e aí as pessoas, independente de estarem organizadas, respondem diferentemente a esse estímulo externo por uma questão de estilo comportamental absolutamente individual. Emílio, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa conversa ampla. Eu é que agradeço a oportunidade, espero efetivamente conseguir contribuir com vocês e estamos à disposição. Sim, quem quiser, siga a gente aí nas redes sociais. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.